Vamos progredir um pouquinho para a gente ver o máximo de casos possíveis. Esse cenário agora aqui é um cenário que gera, sem dúvida, muita controvérsia. A gente estava falando de programação, planejamento para engravidar. E agora vamos passar para a mulher que ela já está gestante. Então, a gestante que chega no PS, no pronto-socorro com cefaleia. Geralmente abre a ficha para o colega ginecologista obstetra e o colega quase que invariavelmente vai solicitar a avaliação do clínico ou do neurologista. Uma mulher de 29 anos, com enxaqueca já prévia, e chega ao PS com queixa de cefaleia. Primeira coisa que eu queria que você comentasse era com relação ao diagnóstico. Tem que ter cuidado aqui. A mulher tem enxaqueca já previamente. Diagnóstico diferencial. O que a gente tem que ficar esperto nesse cenário antes de já carimbar que é uma crise de enxaqueca? Os métodos diagnósticos aqui. O que pode, o que não pode na gestação da avaliação complementar propedêutica, Márcio? Bom, primeira coisa é a gente lembrar, quando a gente fala de cefaleia com sinal de alarme, cefaleia na emergência, né? A gente tem que lembrar do acrônimo SNOOP, que depois virou SNOOP 10, né? Desde o primeiro SNOOP, Pregnancy and Puerpério, já é um sinal de alarme para a gente pensar em cefaleia. Agora, a grávida que tem enxaqueca, ela tem direito a ter enxaqueca e não precisar, durante a gestação, necessariamente fazer um exame de imagem, que é algo que a gente vai falar aí, enfim, tem que se ter cuidado em relação a isso também. Desde que a gente esteja falando de uma enxaqueca que tem exatamente o mesmo padrão de manifestação. Não é uma enxaqueca que é mais refratária, não é uma enxaqueca que mudou a intensidade, a forma de apresentação, não é uma enxaqueca que agora apareceu em thunderclap, que nunca acordou a paciente, agora acorda ela de noite, que tem um predomínio aí quando a paciente fica deitada, sugerindo potencialmente um quadro de uma hipertensão intracraniana, não é acompanhada de sintomas sistêmicos, não é acompanhada de alteração neurológica, não tem papiledema, quer dizer, no final das contas a propedêutica é essa, né, Wagner? É avaliar um exame neurológico rigoroso, é fazer o fundo de olho de 100% de gestantes que chegam ao pronto-socorro e ter segurança daquele achado, porque afinal de contas, uma das complicações, a gente tem que lembrar que a gestação é um estado protrombótico, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para essas pacientes que tem um risco de desenvolver trombose venosa cerebral. Que, em última instância, a própria trombose venosa cerebral é uma condição que, na maioria das vezes, quando reconhecida e tratada, ela é benigna. E a anticoagulação pode ser feita, enfim, obviamente que vai ser tratada ali junto com o obstetra e tudo mais, mas os riscos da anticoagulação na gestação, eles não são, são muito menores, certamente, do que ter uma trombose venosa cerebral não reconhecida. Então, há outras complicações potenciais, né? Há doenças agudas hipofisárias, apoplexia hipofisária, mais relacionada ao período do parto, doenças arteriais, a pré-eclâmpsia pode ser uma causa de cefaleia e deve ser avaliada também. Então, há aí uma série de causas. A gente já viu alguns casos de pseudotumor na gestação, acompanhou algumas pacientes com pseudotumor na gestação. Outras comorbidades podem manifestar com cefaleia, por exemplo, uma gestante que tem lúpus pode desenvolver um quadro de uma meningite relacionada ao lúpus. Meningite em si pode acontecer também durante a gestação. Então, eu acho que a grande questão aqui é a gente ter uma avaliação completa do ponto de vista clínico e neurológico, sem esquecer do fundo de olho. Então, uma vez que a gente está caracterizando agora a história da gestante, que está ali na nossa frente, como uma história de uma cefaleia que é recorrente e de mesmo padrão e é enxaqueca, ora, essa é uma paciente que a gente vai realmente tratar com enxaqueca sem proceder com exames de imagem. Porque fazer exames de imagem na gestante não é um procedimento que a gente quer ausente de risco. Então, quando a gente está falando de uma tomografia na gestante, a gente está falando de um risco de radiação, que deve ser sempre evitado. Mesmo quando a gente vai fazer, a gente tem ali o fator de proteção. Eventualmente, se a gente está falando de um cenário, de um protocolo AVC, essa gestante ela vai ser submetida à tomografia. A gente não tem dúvida sobre isso. O risco-benefício supera muito, né? Mas se é um caso que é uma dúvida discreta ali, a dor era de um lado, agora é de outro, quer dizer, isso não é mudança de padrão. A gente tem que ser muito criterioso, de fato, o que é mudança de padrão. E mudança de padrão é justamente quando a gente está falando de sinais de alarme. Por exemplo, uma mulher que não tem história de cefaleia e, de repente, na gestação começa a ter.
Uma mulher que tem uma história de cefaleia e de repente teve um thunderclap que ela nunca teve na vida, acordou ela de noite. Aí são casos que realmente vai ter que ser discutido, porque essa mulher pode ter ali uma dissecção arterial, um aneurisma roto, ela pode ter, ou seja, uma HSA, tem várias complicações possíveis que a gente precisa considerar. Basicamente é isso. História, se é algo que está assim, permanecendo do mesmo jeito, e o exame físico, clínico, geral e neurológico. Mas se a gente está falando de uma mulher que tem nítido quadro de uma enxaqueca com uma crise, aí a gente, que é, no final das contas, a maioria das gestantes que vão procurar o pronto-socorro, aí também o tratamento ele deve ser levado em consideração as drogas que têm menor risco. Porque voltamos a dizer, né, Wagner? Droga Sim. sem risco existe? Não, Não. não conheço.